abençoe a vida de cada um. Pode se sentar, por gentileza. Nós vamos dar continuidade, agora servos e discípulos. E eu quero ler uma passagem aqui em Mateus, capítulo 13, eu vou começar do versículo 9. Então, se você está aí com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela para nós meditarmos nessa passagem, que diz assim, Mateus 13, 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Olha, os segredos, o Senhor está dizendo, em outra tradução, usa-se a expressão os segredos. Aqui fala os mistérios do reino dos céus. Tem sido revelado a vocês, mas aos religiosos, aos que se dizem conhecer mais a palavra, os mais entendidos, os mais preparados, os mais habilidosos, capacitados, o Senhor deixou claro, esses não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. Eu peguei a tradução na amplificada. Repete comigo: para quem tem sabedoria, diga espiritual, diga comigo, e ele é receptivo. Diga a palavra, diga este recebe mais. Olha como isso é forte. Aquele que tem sabedoria espiritual, por que ele tem sabedoria espiritual? Porque ele é receptivo. E tem aquele que está aqui, ele veio para comer a palavra. Ele veio para receber a mensagem. Ele veio para aprender. Ele sabe que a vida dele é o resultado daquilo que ele acredita. E à medida que ele acredita na palavra, então ele é impulsionado pela palavra, ele é movido por ela. A bispa sempre fala uma coisa: à medida que eu estudo a palavra e a palavra ela vai entrando dentro de mim, eu vou ficando melhor. E é o que acontece com a gente. É o que acontece conosco. E é o que deveria acontecer na vida de todas as pessoas. Então, cada dia que eu estou lá, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, alguma coisa na minha vida está mudando. A minha vida ela não está ficando mais da mesma forma. Não sou mais, assim, nem reconhecido, eu não me reconheço mais do que eu era antes. Se você parar para analisar, se eu parar para analisar na minha vida quem eu era antes e quem eu sou hoje, não dá para reconhecer. Por quê? Porque você vai entendendo a palavra, vai compreendendo a palavra, e a palavra vai te moldando. Então, para quem tem sabedoria espiritual, ou seja, essa sabedoria eu vou adquirindo ao ouvir a palavra. E por que essa pessoa ela tem? Porque ela é receptiva à palavra. Aí eu preciso perguntar para mim:
Eu tenho sido receptivo à palavra? Como eu tenho recebido a palavra? Eu venho em busca realmente desse alimento espiritual ou, igual às vezes alguns vêm para passear no templo, na igreja? Não. Então o Senhor falou aqui, no 12, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, aquele que não tem, ele até tem, mas lhe será tirado. Mas por quê? Porque ele rejeita a palavra, ele não é receptivo à palavra. Ele não desenvolve a sabedoria de Deus na vida dele. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem. E nem entendem. Peraí, uma pessoa pode estar dentro da igreja, bispo, uma pessoa pode estar fazendo a obra, como a Bíblia está dizendo, eles estão vendo, porque vendo eles não veem. Ou seja, não tem revelação, não conseguem ter visão, não conseguem ter o conhecimento da palavra, a palavra de conhecimento, não conseguem ter clareza. Quando a Bíblia fala de Agar estava pensando que ela ia morrer, que o filho dela ia morrer, e ela deixou o filho dela a uma certa distância, sentado debaixo de uma árvore. É engraçado que a Bíblia fala que ela deixou ele uma certa distância, o menino estava chorando, tudo porque estava faltando água, e ela pega e ela se senta exatamente aonde? Diga comigo, do lado de uma fonte de água. O Senhor falou com ela, garantindo a ela o que aconteceria na vida dela e na vida de seu filho, os olhos dela não se abriram. Se abriram ou não se abriram? E ela não viu, não estava a quilômetros de distância o poço estava do lado dela. Quantas vezes Deus está deixando exatamente isso claro para nós, querido? Às vezes você fica colocando que a tua vida não muda, a tua vida é mais difícil, é a minha vida, sabe? O que eu vivo, o que eu enfrento, o que eu passo, o que me acontece. Eu queria entender por que a minha vida não muda. Querido, a palavra de Deus garante que o que o Senhor te pede para você fazer não é difícil demais. Ela está bem pertinho de você, ela está, diga comigo, a palavra está na sua boca, diga em seu coração. Então, peraí, para a minha vida mudar, onde a palavra tem que estar? Opa! A palavra realmente ela entrou? A palavra realmente ela penetrou? Eu sou uma muralha de Jericó, humanamente falando, impenetrável. A Bíblia diz que, na verdade, nós somos uma rocha impenetrável. Que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Peraí, por que o que está aqui fora está tendo mais poder sobre o que está aqui dentro de mim? Porque eu ainda não me tornei essa rocha impenetrável? Eu ainda não me tornei como os montes de Sião que não se abalam? Se ainda isso não existe na minha vida, é porque ainda não existe a presença do Espírito Santo. Quando nós vamos para Gálatas 5, do 22 em diante, e a Bíblia fala do fruto do Espírito, a Bíblia fala, diga comigo, fruto do Espírito. Diga que são as atitudes do Espírito. Ou seja, as atitudes do Espírito agora vão fazer parte das suas atitudes, da sua vida. Você vai passar a ter as atitudes dele. E isso não é uma coisa que vem de você, isso é uma coisa que vem do Espírito.
Isso não é uma coisa que flui pela tua carne, é uma coisa que flui pelo Espírito. Isso não é uma coisa que você consegue praticar. Ter, por exemplo, o fruto do Espírito, que é amor, por exemplo. Como é que eu terei amor por alguém que me odeia? Como? Através do Espírito. É como que eu vesti as atitudes, o comportamento do Espírito. Eu vesti na minha vida. Agora, eu decidi, o Espírito, ele é amoroso, então eu vou passar a ser amoroso. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é paz, então na minha vida vai passar a ter paz. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio. Diga comigo, se eu quero liderar pessoas, eu primeiro preciso, diga, me autoliderar. E eu me autolidero, eu sou capaz de dar uma ordem para mim e dizer para mim. E dizer, você não vai fazer isso, você não vai ceder para aquilo. E isso acontece. O problema é que muitas pessoas, ainda ontem nós tivemos uma reunião e falávamos exatamente isso. E na oportunidade quem falava era o bispo Murilo. Ele ainda falava o quanto as pessoas, elas estão acostumadas. Elas se acostumaram a vir à igreja, elas se acostumaram em abrir a Bíblia, elas se acostumaram em ouvir as palavras. A palavra já não toca, a palavra já não fala, a palavra para ela, não, eu estava indo lá na igreja, a palavra já não tocava, já não me tocava, sabe, a palavra já não me impactava. Ou quando não, alguns usam a expressão assim, nossa, quase 3 horas de culto com a bispa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem precisa receber o ensinamento do reino de Deus, você acha que você vem aqui, você come em 5 minutos e vai embora e a tua vida vai mudar? Você acha que 5 minutos você para, 10 minutos você para, meia hora só você para? Bispo, mas e o programa da bispa? A bispa já falou, os videozinhos do Levante-se, literalmente, é para levantar quem precisa ser levantado aí, que não tem vida com Cristo. Está entendendo ou não? O programa Mudança de Vida vamos colocar um café da manhã, reforçado, para a pessoa começar bem o dia dela e já para começá-la a mover. Para quê? Para que ela tenha um apetite maior. Compreendeu ou não? Mas para você fazer uma boa refeição, não é sentando na mesa e dizendo, eu vou comer essa comida em 5 minutos. Você vai passar mal, vai dar dor, provavelmente no seu estômago. Dependendo do caso, você vai ter mal-estar, vai acontecer várias coisas. Você não vai conseguir digerir e degustar da comida da maneira correta. Quem está entendendo? A palavra de Deus é a mesma coisa. Você quer chegar aqui, como hoje tem os videozinhos, né? Vamos falar a verdade? Hoje, rede social tem tornado também as pessoas muito impacientes. Porque se ela vê um videozinho de 15 segundos e ali não tiver dentro do que ela quer, o que ela já pega e ela já faz? É assim ou não é? Ela tira, ela elimina, não quero ver mais isso, não vou assistir mais aquilo. Aí a hora que ela precisa parar e fazer uso desse momento para comer dentro desse banquete espiritual, se alimentar, se fartar de uma comida que vai ensinar ela o que é ter uma vida com Deus, quer chegar aqui em 5 minutos.
10 minutos, gente, é fast food, entendeu? É rápido aqui o negócio, eu quero já ouvir uma palavra aí, você já faz uma oração, bispo, impõe as mãos sobre a minha cabeça, já me abençoa, e eu já saio daqui com a minha vida assim, explodindo em vitórias. Não vai. Porque Deus, através da sua palavra, Ele está trabalhando o meu caráter, Ele está trabalhando o meu modo de pensar, meu modo de agir, meu modo de ser. Ele está trabalhando a eliminação daquele padrão que eu cheguei e que eu cheguei com ele bem fixo na minha cabeça e que agora eu acho que eu não preciso mais mudar. Não, eu estou ouvindo essa palavra, mas eu não acredito que essa palavra ela tem o poder de mudar tanto assim a minha vida. Eu não penso que eu tenho tantas coisas assim para mudar, eu não penso que eu tenho tantas coisas assim para alterar na minha vida, eu não penso que a minha vida está tão ruim assim, eu não penso que eu preciso tanto de ajuda assim, não, minha vida já melhorou bastante, minha vida já mudou bastante. É uma coisa que a bispa falava esses dias atrás. Enquanto a pessoa ela não entender que ela precisa ser um salvo perdido, diga comigo, salvo perdido. Como assim, salvo perdido? Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, amém? Mas eu ainda sei que eu preciso de um Salvador. Eu preciso dele todo santo dia da minha vida e eu não posso dar um passo sequer. Pode observar as últimas reuniões que a bispa tem feito. Pode observar. O que é que mais ela tem batido ultimamente? Das pessoas fazerem do Senhor a sua única opção. Das pessoas fazerem uma entrega, mas é uma entrega sem reservas. Aonde a pessoa ela só faz de Deus, ela não se apoia em nada, ela não depende de nada, ela não busca assim ajuda fora. É em Deus, é na palavra. Eu creio totalmente na palavra. Ah, como o próprio Senhor Jesus, ele fala aqui, ó, uma parábola que é o cumprimento de uma profecia de Isaías. Ele mesmo usa essa expressão aqui, ó, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem e não entendem. 14. Essa profecia de Isaías aqui havia sido feita há 700 anos atrás, antes de Jesus falar isso daqui. E nós já não estamos em 2021? Estamos ou não estamos? Então imagina, há 700 anos atrás, antes de Jesus falar isso, Isaías, pelo Espírito de Deus, já tinha falado. E agora nós estamos em 2021 e olha que o Senhor fala uma coisa que acontece nos dias de hoje. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Vamos juntos. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Diga, pois o coração deste povo se tornou o que, igreja? Insensível. Porque o coração desse povo, bispo, por que o coração desse povo se tornou insensível? Um coração insensível é um coração que vem rejeitando a palavra de Deus. É um coração que vem desprezando a palavra de Deus. Tanto que, na tradução da Amplificada, a Bíblia fala que esse povo, eles estão crescendo com um coração duro. E sabe o que isso me faz lembrar? O que está escrito em Oséias. Oséias fala assim, ó, o meu povo tem sido destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque você rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei. Então, peraí, o que leva um coração se tornar um coração insensível? Só tem um jeito.
é quando eu não sou mais receptivo à palavra. É quando eu estou ouvindo a palavra e eu já não tenho mais aquele mesmo apetite, eu não tenho mais aquela mesma fome, eu já não tenho mais aquele mesmo prazer, ou seja, ele se tornou insensível, ele já se acostumou com a igreja, ele já se acostumou com as pregações que são feitas, ele já se acostumou em ser crente, ele já se acostumou com tudo que está relacionado ao âmbito espiritual. Quantas vezes a gente fala isso para os próprios obreiros, quem está em treinamento, quem está em fase de formação, querido. Não se acostuma com a cidade, mas principalmente não se acostuma com a igreja. Não se acostuma com a tua rotina diária. Sabe quando a pessoa vai fazendo de forma mecânica, vai fazendo por obrigação, ela vai fazendo porque tem uma regra, tem uma escala, porque ela foi colocada lá, porque, sabe, e a gente ouve de tudo. Nós ouvimos de tudo. Às vezes ouvimos coisas que nós dizemos, meu Deus, peraí, essa pessoa, eu vejo ela na igreja, eu vejo ela no templo, ela está em contato com a palavra, mas por que a vida dela não muda? Por que a vida dela não prospera? E eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que esse trabalho que eu estou fazendo é voltado para obreiro, para líderes, para servos, para discípulos, para pessoas que fazem algo na obra de Deus. Mas lembre-se de uma coisa, quando a vida de uma pessoa, ela não explode em bênçãos. Quando a vida de uma pessoa, ela não prospera, você pode buscar a resposta, que a resposta está no coração. Quando uma pessoa, ela começa a apresentar vários problemas, diga comigo, o problema, na verdade, é a pessoa. Quando uma pessoa, não porque o meu casamento é um problema, não porque o meu financeiro é um problema, não porque a minha saúde é um problema. Às vezes eu ouço gente usando a expressão assim, se eu tivesse tempo eu faria a obra de Deus. Mentira. Porque se eu não tivesse um problema no meu casamento, eu até me dedicaria mais na igreja. Mentira. Bispo, mas se eu tivesse mais condição financeira, eu mandaria um caminhão chegar aqui na porta da igreja e descarregaria, assim, não sei quantas toneladas de cestas básicas. Mentira, você não faria isso. Você tem que entender que a mentalidade certa, diga comigo, eu faço com o que eu já tenho. Não tem essa expressão, se eu tivesse, eu faria. Se eu tivesse condição, eu daria 1 milhão. 1 milhão na arca do Senhor. Querido, dá uma cadeira. Dá oferta de uma cadeira. Não, querido, melhor, vem limpar uma cadeira aqui da igreja, uma fileira dessas cadeiras aqui. Vem passar um pano no chão, vem passar a vassoura no chão. Eu queria entender por que a minha vida não explode em bênçãos. Querido, vem aqui. Lavar o banheiro, que muitas vezes tem cada assunto ali que às vezes aparece, que surge, que não é brincadeira. Você está me entendendo ou não? Vai lá, começa pelo banheiro, querido, vai lá, inicia por lá. Eu nunca me esqueço que o primeiro teste que me colocaram na obra foi, vem cá, eu quero que você lave esse banheiro aqui agora. Foi o primeiro teste. E eu nunca me esqueço porque foi o primeiro teste que eu tive que literalmente desentupir mesmo, não tinha nem que lavar. A primeira coisa era desentupir para depois lavar, tá entendendo ou não? E aí tem que ter os verdadeiros servos do Senhor para chegar ali e enfrentar aquele desafio e falar, eu vou resolver ele. Compreendeu ou não? É para Jesus, é para a glória do Senhor. É verdade. Porque muitas pessoas não se submetem a isso? Porque são orgulhosas. Porque são, na verdade,
pessoas arrogantes. Eu não preciso disso para minha vida mudar. Mas deixa eu te lembrar um detalhe, tá? Jesus disse assim, que ele não veio para ser servido. Diga comigo, ele não veio para ser servido. E você? Você veio para ser servido ou você veio para servir? Você acha que Jesus mudou a tua vida, te curou, te libertou, te transformou, tirou você daquele fundo de poço, daquele lamaçal que você estava vivendo com aquela vida de derrota, de fracasso, de vergonha, de humilhação? Você acredita que você foi chamado por Deus para ser servido ou para servir? Porque talvez tem muita gente que está aí e que ele só quer ser servido. Ele só quer o venha a nós. O que você vai fazer por mim? O que você vai me dar? Eu não me esqueço que no último trabalho da Praça da Sé, o pessoal, às vezes, alguns chegavam e estava acontecendo um fato, que algo estava sendo distribuído, e ali, me dá. E começou, eu virei, eu falei assim, o que você vai me dar também? O que você vai me dar? O que você vai dar para a obra de Deus? O que você vai dar para o reino de Deus? O que você vai ajudar? O que você vai apoiar? O que você vai... A hora que eu falava isso, era nítido de ver que alguns se esquivavam e iam embora. Porque quando entra na parte da pessoa, daquilo que ela precisa fazer, as pessoas não querem. As pessoas não querem. Mas espera aí, olha o quanto há de cegueira na vida de muitos, porque o que faz a vida de uma pessoa explodir, diga comigo, atos de generosidade. O que faz a minha vida prosperar? Eu quero prosperar, o que eu tenho que fazer? Faz a obra de Deus para você ver. Investe na obra de Deus para você ver. Quando eu estou aqui no altar, eu estou olhando aqui, eu não estou olhando só cadeiras. Diga comigo, eu estou olhando. Diga para uma excelente, diga e boa terra, porque isso aqui é uma boa terra. Esse lugar aqui é uma boa terra. E tudo que eu injeto aqui, tudo que eu faço aqui, no reino de Deus, na obra de Deus, no templo do Senhor e na vida das pessoas, o quanto que não vai voltar para a minha vida? O quanto que não vai voltar para a minha família? O problema é que muitas pessoas elas não querem, na verdade, se colocar à disposição de cuidar das coisas espirituais. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Quando uma criança nasce, a mamãe não tem responsabilidade de amamentar? E o papai não tem a responsabilidade de proteger? Os cuidados para com quem está chegando agora, os cuidados não terão que ser grandes? Exige muito ou não exige? Tem muitos detalhes ou não tem? Claro que tem. A hora que a pessoa começa a parar para analisar a quantidade de detalhes, o que um novo ser requer de você, você fala, ou você decide cuidar do jeito certo, ou então acabou, você fracassou. Então, a obra de Deus não é nada diferente. Claro, chega uma criança, você vai ter que limpar o cocôzinho dela, você vai ter que dar um banho nela, você vai ter que ter o cuidado, ela acabou de amamentar, você vai ter que ir lá dar aqueles tapinhas nas costinhas dela para ela poder rotar, para depois ela não gorfar. É ou não é? Não é assim? Aí você vai lá, coloca ela para dormir de ladinho, você não pode colocar de frente porque pode correr o risco dela acabar vomitando o leitinho voltando e ela acaba morrendo, então você tem que botar ela de ladinho. Tem todos os cuidados. Se ela acordar de madrugada chorando, se ela tiver cólicazinhas, várias situações aí que você tem que estar atento. É ou não é? Uma vida com Cristo, uma vida na obra de Deus, requer responsabilidades, requer cuidados. Aí eu pergunto, como eu estou cuidando da minha vida espiritual? Como que eu estou cuidando?
Ou talvez eu já me acostumei com as coisas espirituais. Eu já me acostumei tanto com a palavra, que agora, cada palavra que vem, eu já não tomo mais nenhuma decisão em cima dela. Porque se a palavra, quando ela vem, ela me deixa melhor, então à medida que eu estou ouvindo a palavra, eu já estou tomando decisões. À medida que eu estou recebendo a palavra, eu já estou entendendo. Opa, isso aqui eu não posso fazer mais. Isso aqui eu não posso agir mais desse jeito. Mas quando a pessoa já se acostumou com a palavra, qual foi a palavra, qual foi a leitura, qual foi a passagem, qual é a pauta, qual que é o assunto, qual que é a direção da mensagem, o que o Senhor falou hoje? Ah, que a gente tem que perseverar, irmão. Entendi. É por isso que o Senhor está dizendo, pois o coração deste povo se tornou insensível. O que torna o coração de uma pessoa insensível, bispo? Diga comigo, a incredulidade. A incredulidade torna o coração de uma pessoa insensível. Quando ela não crê. E o que prova que uma pessoa não crê? Diga comigo, quando ela não ouve. Diga comigo, quando ela ouve. Diga, e não pratica. Quando ela faz o quê? Ela ouve. Claro, ela está dentro da igreja. Ela está ouvindo a palavra. Ela não colocou no ouvido dela dois algodãozinhos, ou ela está com o fone de ouvido dentro da nave. Não, ela está ouvindo a palavra. Mas ela sai do mesmo jeito, ela não pratica. Ela não faz uso daquela palavra. E isso prova o quê? Incredulidade. Não, igual alguém chegou em mim e falou assim para mim, essa pessoa teve coragem de chegar, pedir ajuda, mas aí você vai entendendo o que acontece com algumas pessoas. Que na verdade elas estão racionalizando. Eu não acredito nesse negócio da gente ter poder para expulsar o diabo, para expulsar o demônio, para expulsar o capeta. Aí a pessoa falou, eu não acreditava nessas coisas, até o dia que eu tive que lidar com essa situação, eu tive que expulsar. Eu disse, eu também não acreditava. Até o dia que eu tive que lidar com essa situação. Está entendendo ou não? Eu não acredito nesse negócio do batismo no Espírito Santo, que a pessoa precisa ficar falando e falando, que vocês falam aí, que vocês falam aí da língua de anjo, da língua de Deus, aí, da língua dos anjos, e a pessoa tem que ficar falando, às vezes até num tom mais alto, e precisa ficar lá falando que para ser batizado tem que dar glória, glória, glória. Que é isso? Precisa disso? Eu acho que eu já aqui com Deus já está tudo certo. Está entendendo ou não? Querido, a palavra de Deus, se você não entendê-la e não recebê-la de forma espiritual, você vai achar que realmente é uma bobagem. É uma besteira. E tem gente que muitas vezes ele está dentro da igreja e ele não acredita em tudo que a palavra fala. Mas é quando eu acredito na palavra que eu sou impulsionado pela palavra. Ontem a bispa falava algo na reunião muito forte. Porque as pessoas, elas vivem na sua autopreservação e que elas precisam ficar em casa, porque elas precisam se preservar, porque elas precisam se cuidar, porque elas precisam ser prudentes, porque elas não podem dar um passo maior aqui, elas não podem dar um passo maior ali. Não é dar um passo maior do que a perna, é dar passos de fé. Eu tenho que dar passos de fé, eu tenho que me arriscar em Deus. Aí ela dizia, você acha que um lugar seguro é onde há uma autopreservação? Diga comigo, um lugar seguro é onde Deus está. Qual é o lugar mais seguro para a minha vida? Aonde Deus está. Aí eu pergunto para você, Deus estava com Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha de fogo ardente? Ele estava ou não estava? Diga comigo então, a fornalha para aqueles 3 jovens era o lugar mais seguro. Por quê? Porque quem estava com eles lá? A cova de leões, aonde Daniel foi lançado, foi jogado para ser morto, comido pelos leões, estraçalhado pelos leões. Para o Daniel foi o lugar mais seguro. Mas como, bispo?
porque muitos vivem com essa ideia, não, se eu estiver aqui no meu cantinho, na minha casa, protegido, aqui eu estou seguro. Querido, você não está dando condições para o Senhor poder manifestar o sobrenatural na tua vida. E é isso que eu vejo muita gente não exercendo aquilo que foi chamado para exercer, para praticar, para fazer. Tem um óleo na cabeça, tem uma unção na vida, tem um chamado, tem uma missão, e ele não coloca em prática aquilo que ele recebeu. Ele não faz uso. Porque aqueles que foram chamados para a obra de Deus, para a missão, para o chamado, para o propósito, eles precisam estar sempre exercendo a função, a unção que receberam, fazendo uso da fé viva. E essa fé, se ela não é praticada, ela não faz você crescer. Porque o que mais faz a tua vida crescer não é a pessoa virar e falar assim: Senhor, me livra dos problemas. Não, Senhor, me ensina a vencer os problemas. Diga comigo, os desafios me ajudam mais crescer, diga, do que uma vida de autopreservação. Os desafios nos fazem crescer? As dores nos fazem crescer mais? Nós não aprendemos mais na dor? Nós não aprendemos mais nos momentos difíceis? Então por que você acha que o Senhor sempre, Ele nos impulsionava, e Ele nos impulsiona até hoje? Ide, meu filho, e pregai o evangelho a toda criatura. Vá, pregue, leve a minha palavra. Senhor, vai ser fácil? Vai ser tranquilo? Vai ser só de paz? Não, querido, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer guerra. Você está achando que isso aqui é uma batalha espiritual? Isso aqui é uma guerra espiritual. E se o meu coração for um coração insensível, eu já perdi essa guerra. A única forma de eu vencer essa guerra é ter o coração que agrada ao Senhor. Um coração que está tocando o coração de Deus. Quantas pessoas que a vida dela não inspira ninguém, não impacta ninguém, não move ninguém, não acrescenta nada na vida de ninguém. O que está faltando para ela, bispo? Um caixão. Porque essa pessoa não tem vida. A vida dela não impacta ninguém, não muda a vida de ninguém. Não muda nem a própria vida dela. O que está faltando para ela? Um caixão. E para com essa ladainha de que, se uma pessoa for morrer e for cremada, é pecado. Meu querido, é mais rápido o processo. Está entendendo ou não? O processo é mais rápido. O senhor está sendo insensível. Não, não é ser insensível. O Senhor não nos ensina a ficarmos preocupados com a morte. O Senhor nos ensina a estarmos atentos com a vida. Porque um justo, ele não morre. Um justo, ele não está preocupado com o seu dia da morte. O justo sabe que se ele morrer, ele não morre. O corpo aqui termina para essa terra, mas ele tem uma vida eterna. Ele tem uma vida lá. Aonde agora ele está guardado, ele está protegido. Não vai haver choro, não vai haver lágrimas, não vai haver desespero, não vai haver dor. Não vai haver prantos e ranger de dentes para a vida dele. Então, olha o que o Senhor falou aqui. O coração deste povo se tornou insensível. O meu coração é um coração insensível? Um coração sensível? O meu coração é um coração ensinável? Eu tenho um coração ensinável? Quando eu sou corrigido, eu aceito a correção. Quando eu preciso ser disciplinado, eu agradeço por estar sendo disciplinado. Eu agradeço, eu vejo como bênção, porque esse povo aqui, eles já estavam rejeitando o Senhor. Eles já estavam rejeitando a palavra do Senhor.
Eles já não estavam mais ouvindo o que o Senhor estava falando. Esse povo já estava mais preocupado em encontrar um erro, um defeito, uma falha, do que estarem ali com um único propósito, de aprender com o Senhor Jesus e terem as suas vidas mudadas. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Olha como é forte, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, gente, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Diga comigo, toda revelação traz transformação para a minha vida, porque se eu estou conseguindo entender com o coração, eu estou tendo revelação. E converter-se, agora ele teria verdadeiramente um encontro comigo. Aí alguém vai dizer, bispo, o senhor acredita que a vida de uma pessoa não mudou ainda porque ela não teve um encontro com o Senhor? Claro. Ah, mas eu não acredito que eu ainda não tive um encontro com o Senhor. Preste atenção na sua conduta, preste atenção nas suas obras, preste atenção no que sai de você, porque da vida de um justo só vai sair aquilo que agrada a Deus. Compreendeu ou não? E ainda que ele erra, cometeu um erro, pecou ali. Após aquilo, após aquele erro, após aquela falha, alguns às vezes se prendem, Davi demorou 1 ano para se arrepender. Não, querido, ele estava cego. Ele estava cego. Quando Davi, ele viu a bobagem, o erro que ele havia cometido, ele não se arrependeu? Se arrependeu ou não se arrependeu? Ele voltou a cometer aquele erro de novo depois? Não. Então, peraí. O meu coração é ensinável? Ou o meu coração ainda é um coração insensível ao ponto de eu estar sempre repetindo os mesmos erros, caindo nos mesmos erros, tendo o mesmo comportamento? Talvez Deus já falou comigo através da palavra, talvez Deus já falou comigo através de uma liderança, talvez Deus já falou comigo através de um obreiro, talvez Deus já falou comigo através da bispo, de várias formas Deus já falou comigo. Você precisa mudar isso na tua vida. E se você não para mudar, aquilo vai ficar lá, porque aquilo entrou como um padrão. Diga comigo, todo padrão errado, diga, ele só pode, diga, ser eliminado e substituído, diga, com a repetição do padrão certo. Então, como é que eu substituo o padrão velho, o padrão errado, o padrão que me prejudica, e estabeleço um novo padrão, que agora é o de Cristo? Como? Por repetição. Eu preciso agora, como uma criança que está começando a aprender a falar, e ali, vamos lá, uma criança de 7 anos, você pega ela e coloca ela em pezinha, ela já quer dar os primeiros passinhos, mas ela não tem firmeza na perna. É assim ou não é? Eu falo porque eu vejo aqui os pais comentando. Quando é que essa criança começou a andar? Ela já quis começar a dar os primeiros passinhos dela e dar quase que meio que um chutinho assim, né? A hora que você bota ela em pezinho assim, ela é como que ela desse um chutinho para frente assim, com 7 meses, 8 meses. Já com 1 ano, ela já começa dependendo da criança, já começa a dar os seus primeiros passos e ela já começa interagir com você. Papá? É ou não é? Daqui a pouco ela já não vai falar papai? Daqui a pouco ela já não vai falar papá, que quer dizer comida, almoço, refeição? É assim ou não é? Repetição. Mas aí eu já estou mais velho, eu já cresci muito,
Eu acho que eu já entendo muitas coisas, eu já sei mais do que muita gente, é porque eu fiz um estudo bíblico, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou da igreja já não sei de quantos anos, e agora eu tenho que ouvir que eu tenho que me converter, que o meu coração é insensível, que eu estou dentro da igreja e a minha vida não prospera, porque tem algo no meu coração. Querido, o maior problema que a gente encontra na igreja é você falar com alguém e alguém vira para você e fala assim: não, mas eu já sei. Não, mas eu já sei. Não, mas isso que você está falando eu já sei. Não, mas o que você está querendo falar para mim, eu já ouvi, eu já sei, eu já aprendi. Não, mas eu já sei, esse sermão eu já ouvi. Não, eu já assisti esse sermão, eu já ouvi, eu sei, ó, eu sei, tanto que diz que sabe, mas por que a vida não muda? Porque, na verdade, o que está saindo não é o que ela acha que sabe, o que está saindo é o orgulho. É a falta de humildade de reconhecer que precisa desaprender para aprender de novo. Quem está entendendo? Quem foi na Bíblia mais abençoado? Vamos pegar um exemplo? Abraão. Por que ele foi tão abençoado? Diga comigo, porque Abraão teve que desaprender para aprender de novo. Mas ele tinha pouca idade quando isso aconteceu, não foi? Ele tinha pouca idade, não tinha? Não, ele tinha 75 anos. Será que foi mais fácil para ele? Claro que não. Claro que não. Qual que é o problema de muitas pessoas dentro do corpo de Cristo? Pessoas que fazem a obra. Essa falta de um coração ensinável. Essa falta das pessoas se colocarem na condição de serem as solucionadoras dos problemas dos outros. Eu estou aqui para servir, porque eu curo as minhas feridas curando a das pessoas. Eu sofro libertações na minha vida quando eu tenho a capacidade de levar essa palavra de libertação para quem precisa. Ou seja, a mesma palavra que corta para ele, ela também está cortando para mim, mas ela também precisa me cortar, ela precisa também me dividir. Não adianta eu pegar a palavra e só achar que ela vai dividir a vida do meu irmão que está do meu lado. Não, ela precisa dividir a minha vida e depois ela vai poder dividir a vida do meu irmão. Aí que está o ponto. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, queridos. Felizes, bem-aventurados, abençoados, são vocês que estão aqui podendo entender o que eu estou falando, estão podendo aprender, crescer com o que eu estou ensinando. Aí eu te pergunto, eu estou crescendo com as palavras? Eu tenho crescido com as palavras? A minha vida, vamos lá, hoje é dia 6 de maio, falta mais um mês aí para metade do ano. Eu estou em 2021, eu já estou melhor ou estou pior? Esse ano, ele já está sendo, diga comigo, um ano de muitos desafios, mas de grandes oportunidades. É ou não é? Tem desafios? Está tendo ou não? E oportunidades? E eu estou agarrando cada oportunidade e aprendendo a lidar com cada desafio? Eu estou fazendo nesse ano os ajustes que eu preciso fazer na minha vida espiritual, porque a única coisa que conta, tem uma passagem, acho que no livro de Salmos, que o Senhor chama a gente de peregrinos de coração. Você sabe o que é um peregrino de coração? É uma pessoa que não está agarrada, ela não está apegada a nada. Então, peraí, qual que é a única coisa que na vida dela lhe importa? Na vida de um peregrino de coração?
é a comunhão que ela tem com Deus. É a unção que ela recebe do Senhor. É a vida no Espírito que ela passou a ter com Deus. Por quê? Porque ele é um peregrino de coração. Ele não está preso a nada, ele não está agarrado a nada, ele não está dependendo de nada. Ele depende de Deus. Ele depende da unção que vem de Deus. Então, felizes são esses, peregrinos de coração. Felizes são esses que estão tendo a oportunidade de crescer, de aprender. Porque o Senhor disse, porque vem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Sabe qual era o desejo deles? De ouvir Jesus pregar como ele estava pregando para eles, e de poder participar da graça do Senhor, como eles estavam participando. Está entendendo ou não? Então, vamos falar. A graça do Senhor Jesus, ela nos alcançou. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a graça e o favor dele para nos ajudar a lidar com todos os desafios. Mas o que é que está faltando? Um coração ensinável. Um coração capaz de ouvir a voz do Senhor. E com prazer. Você sabe o que às vezes eu ouço pessoas quando elas vão dar testemunho? Sabe o que elas falam? É uma honra para mim poder testemunhar o que Deus fez na minha vida. É uma honra, é um privilégio para mim poder contar as obras de mudança que o Senhor realizou na minha vida. É uma honra. Tem gente que quando vem de outras cidades, ele chega aqui na igreja, ele diz, é um privilégio para mim poder estar entrando nessa igreja pela primeira vez. É uma honra. É um privilégio para mim poder fazer parte de um ministério como esse, que prega a palavra, que ensina a palavra, que é um ministério sério. Não quer dizer que não tenha pessoas falhas, mas é um ministério que me ensina a ser íntegro, que me ensina a ser correto. Você já parou para pensar, estou aqui eu pregando a palavra, aí a minha família sentada aí no banco da igreja e olhando para mim falando, coitado. Está aí pregando a palavra, mas não vive. Lá em casa é um inferno, é um capeta. Você já parou para pensar? Ou então alguém, eu estou aqui pregando a palavra, ou alguém ali na internet, no chat, mandando mensagenzinha, ei, paga o que você me deve. Paga o que você me deve, você está me devendo. Você está entendendo ou não? Não. O Senhor nos chamou para criarmos cultura. O Senhor nos chamou para nós impactarmos vidas. O Senhor nos chamou para valorizarmos cada palavra, sermos receptivos, como eu li agora há pouco, para que tenham sabedoria espiritual, porque Ele é receptivo à palavra. Eu sou receptivo à palavra, eu tenho fome da palavra, eu tenho sede da palavra. E à medida que eu vou tendo, eu vou vendo a minha vida sendo abençoada, as coisas vão fluindo, vão prosperando, mas lembre-se do que nós lemos aqui. Jesus disse, ei, o coração de vocês é um coração insensível. O coração de vocês está sendo um coração de má vontade. Olha a preguiça para fazer a obra. Olha a preguiça para estar fazendo a obra. Olha a preguiça para participar de um trabalho de evangelismo. Olha a preguiça de poder levar a palavra, a mensagem para quem precisa. Uma má vontade. O coração de vocês se tornou insensível. Vocês já não ouvem mais o chamado de Deus? Vocês não são impulsionados pela verdade, como a palavra de segunda-feira que o Senhor nos deu, de sermos pessoas como uma fonte de bênção na vida das pessoas. Eu sou uma bênção. Diga comigo, eu fui chamado para ser, diga a própria bênção, diga uma fonte de bênçãos, diga comigo que tem bênçãos, diga para a minha vida, diga para a vida de qualquer pessoa. Eu tenho ou não?
Aí alguém vai dizer, eu não recebi isso ainda de Deus. Como não? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele veio para que tenhamos vida. Quando ele morreu na cruz do Calvário, Paulo diz que ele nos deu a sua mente, a mente de... Quando ele morreu na cruz do Calvário, Paulo também fala lá em Timóteo, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, que é coragem, amor, que é para nós amarmos e nos relacionarmos com as pessoas, e disciplina, que é equilíbrio. Peraí, como não? Como que o Senhor não nos deu toda a capacidade, toda a condição para fazermos um bom trabalho, para termos os seus pensamentos, para pensar como Ele pensa? Como não? Ele deu o próprio Espírito dele a nós. O problema é que muita gente não faz uso como poderia fazer daquilo que tem recebido. Cuidado com o coração insensível. Cuidado em você estar aqui. Eu posso estar aqui com uma farda. Quem talvez está aí me assistindo também, pode estar com uma farda. Os obreiros da lateral, pode estar lá, vestidinho, bonitinho, com a farda, cabelinho arrumado, todo vistoso. Se meu coração for um coração insensível, de má vontade, a minha vida não vai prosperar. E eu não vou atingir o propósito do qual eu fui chamado. E quando chegar o dia do julgamento dos justos, você sabe que vai ter o julgamento dos justos, sabe ou não sabe? Quem sabia que vai ter o julgamento dos justos? Vai ter o julgamento dos justos. Quando chegar o julgamento dos justos, é o julgamento para liberar as recompensas daquilo que cada um fez na obra de Deus e na vida das pessoas. O Senhor vai poder me chamar e dizer assim: ei, servo bom e fiel, vem cá, meu filho. Olha aqui, tô abrindo os livros aqui para mostrar, olha o quanto. Você teve um passado assim, mas quando você se converteu e se voltou para mim, e você assumiu a minha imagem e semelhança, olha o quanto você ajudou pessoas, olha quantas pessoas você alimentou, olha como você cuidava da minha casa, olha como você cuidava das minhas almas, olha como você cuidava das minhas coisas, olha como é que você tratava o reino de Deus. Olha, vem cá que eu vou te dar a sua recompensa. Está entendendo ou não? Mas tem aqueles que pode chegar até serem salvos. Mas já pensou aquela pessoa que vai ser salva assim, graças a Deus que ela foi salva. Mas por um triz, o que quer dizer por um triz? Diga comigo, as suas obras foram queimadas. Quer dizer o quê? Que ela vai ter recompensa? Não, a recompensa dela já é a salvação. A recompensa dela é a salvação. Amém. Cuidado com o coração insensível. Cuidado com o coração de má vontade. E cuidado para não se acostumar em estar dentro de uma igreja fazendo algo na obra de Deus, achando que está tudo correto, e o Senhor está dizendo: não, você precisa verdadeiramente se converter o seu coração a mim. Fique em pé, por favor, por gentileza. Feche seus olhos. Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui para encerrar essas 25 horas do projeto Casa Firme. E cada período, cada momento, cada palavra, desde as 7 horas da manhã ontem, com o bispo Murilo, com o homem forte, depois o trabalho voltado para a vida financeira, depois, Senhor, ao meio-dia, pais e filhos, às 15, meu Deus, o trabalho com as mulheres. À noite, a bispa nos trouxe, Senhor, falando a respeito da fé. A fé, meu Pai, meu Deus, é uma ação violenta, nos ensinando como nós sermos agressivos e violentos no reino do Senhor. Isso não está relacionado à parte física, está relacionado à parte espiritual. O trabalho com os jovens, o relacionamento com Deus na madrugada, e agora, Pai, encerrando o trabalho com servos e discípulos, com aqueles que fazem algo na obra. Eu quero te pedir nesse momento, levanta, Pai, levanta mais obreiros,
Levanta mais pessoas para fazer a tua obra. Levanta mais pessoas para apoiar, para contribuir, para ajudar. Levanta, Senhor. Levanta mais pessoas cheias do teu Espírito Santo. Pessoas com coração quebrantado. Levanta mais pessoas dispostas, meu Pai, a apoiar, a contribuir e ter um coração ensinável, não um coração insensível. Não está dentro da obra com uma farda, com óleo na cabeça e podendo transbordar, podendo dar o seu melhor, podendo, meu Deus, Senhor, como a tua palavra falava ontem, o reino de Deus, ele é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E tem muita gente, Pai, que não está usando nada, não está usando de força não, é de moleza, é de preguiça, sendo mimizentas, vivendo a vida para reclamar, para dizer que é difícil, que é complicado. Eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, liberta aqueles que precisam sofrer uma libertação. Liberta aqueles que precisam sofrer uma libertação. Liberta, meu Pai, desse coração, meu Deus, insensível, esses de má vontade, esses que muitas vezes espiritualmente são preguiçosos. Liberta, tira as escamas dos olhos, tira, meu Pai, o argueiro, tira, Senhor, passa colírio nesses olhos, meu Pai, para que possam ver. Porque, Senhor, a gente sabe, é muito fácil se perder, é muito fácil se distrair. O povo de Israel recebia o maná, meu Deus, recebia o milagre, recebia o sobrenatural, todo santo dia na vida deles. E chegou o momento que eles começaram a reclamar do maná. Chegou o momento que eles acharam, meu Deus, que já não era mais agradável o maná. E às vezes uma pessoa ela pode estar aqui dentro da igreja, e o Senhor está mandando para ela o maná, o Senhor está mandando para ela a mensagem para suprir ela, mas o Senhor não tem só o maná, o Senhor tem, meu Deus, Senhor, uma abundância para a vida dela. O Senhor tem uma vida vitoriosa, honrada, próspera, abençoada, meu Pai. Mas talvez ela não quer, como uma mãe, ela não quer amamentar o seu recém-nascido, como um pai, talvez ela não quer, Senhor, esse pai não quer, meu Deus, proteger, cuidar como deveria cuidar do seu recém-nascido. Talvez ela não quer assumir responsabilidade. Talvez o que ela não quer, Pai, meu Deus, é se comprometer de verdade. E muitas vezes a desculpa é o medo. Medo de errar, medo de ser corrigido, medo de ser cortado, medo de falhar, medo de pecar, medo de te desagradar, medo de ser mal visto, medo disso, medo daquilo. São desculpas, Senhor. Porque um servo do Senhor, quando ele é cheio do teu Espírito Santo, o que vai sair dele, vai sair coragem, vai sair amor, vai sair equilíbrio. O que vai sair de um servo do Senhor, meu Deus, é uma atitude corajosa, determinada, ousada. E é isso que eu peço ao Senhor, levanta pessoas que têm o prazer de levar a tua palavra, pessoas que têm o prazer de evangelizar, de ganhar almas, de pregar a tua palavra, pessoas que têm o prazer, que enxergam isso como o meu Deus, um prazer, uma honra, um privilégio. É uma honra para mim, é um privilégio para mim, é uma bênção para mim fazer parte desse projeto tão grandioso, desse projeto tão abençoado que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu peço isso ao Senhor agora em nome de Jesus, em todas as nossas igrejas agora, Senhor. Levanta mais obreiros, levanta mais, Senhor, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, de caráter, íntegros. Levanta, Pai, pessoas que têm amor. Ninguém precisa cobrar dele, ninguém precisa mandar ele fazer, ninguém precisa ficar lembrando ele, ninguém precisa ficar empurrando ele. Ele já sabe o que ele deve fazer, porque ele tem o prazer de fazer, ele tem o prazer de se comprometer, ele tem o prazer de ensinar, de ajudar, de apoiar, de poder transbordar e ser uma fonte de bênção na vida das pessoas, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um dos que estão aqui comigo nessa manhã, e que se levante aqui novos obreiros. Por que não? Que se levante aqui novos obreiros, que se levantem aqui, Pai, homens, mulheres, que vão fazer a tua obra, que vão apoiar, que vão contribuir. Levanta, Senhor, levanta mais homens e mulheres aqui, para que possam apoiar cada dia mais nesse plano de salvação
Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço por todo esse trabalho. Vai, meu Deus, ser dado continuidade nas orações, nos clamores, Senhor, pela transmissão, através, meu Deus, dos líderes lá no interior. E eu peço que o Senhor nos dê um dia de grandes vitórias e definições. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém e amém. Graças a Deus.